Bom dia, meus amados. Hoje é o nosso último dia de leitura do livro de Deuteronômio. E hoje os capítulos que serão comentados é o 32, o 33 e o 34. O 32 e o 33, vocês vão perceber que eles contêm uma grande porção ou de canção ou de bênção em forma de poema. O 32, do verso 1 até o verso 43. Na verdade, até o verso, exatamente, até o verso 43, nós temos aquela canção que ontem nós falamos, que Deus havia mandado Moisés ensinar ao povo para que eles sempre cantassem. Eu quero ler o 44 porque Moisés vai falar um pouco sobre essa canção. Eu quero encorajar você a ler a canção inteira. O 44 vai dizer assim: Moisés recitou a letra inteira da canção aos ouvidos do povo. Ele, Josué, filho de Num. Quando terminou, Moisés disse a Israel: Recebam essas palavras do quais sou testemunha hoje, e passem imediatamente para cada palavra dessa revelação aos seus filhos e ponham-nas em prática. Sim, vocês não podem fazer pouco caso delas, pois a vida de vocês estará retratada nesta canção. Se levarem a sério suas palavras, vocês terão vida longa e agradável na terra que daqui a pouco irão conquistar do outro lado do Jordão. É muito legal esse 32, porque se você ler a canção toda, do 1 ao 43, você vai ver que é um grande resumo e um grande alerta no sentido de que, olha, foi Deus quem tirou vocês, não se esqueça de Deus, não troque Deus por outros deuses. Esse Deus, ele é um Deus que cuidou de vocês, ele é um Deus que se preocupou com vocês, ele é o Deus que tem vocês como filho, porque foi ele quem gerou vocês. E por que em forma de canção? Por conta da facilidade de decorar algo que seja melódico. Era importante que Deus desse uma mensagem e que essa mensagem tivesse um toque de poesia, um toque de rima, para que ao passarem adiante, isso, nós quando lemos a história, quando nós vamos ler a canção, para nós não parece, né, realmente ter rima ou melodia. Mas para eles, para a língua dele, essa foi a ideia na construção dessa narrativa, para que ficasse fácil passar para as próximas gerações um alerta, uma advertência e um exercício de memória para que os filhos e as próximas gerações nunca se esquecessem de toda essa ideia e de todo esse processo que Deus fez o povo passar enquanto estavam no deserto. No verso 48 vai dizer: Naquele mesmo dia o Senhor disse a Moisés: Suba ao monte de Abarim até o monte Nebo, na terra de Moabe, que está diante de Jericó. Dali contemple a terra de Canaã, que estou dando ao povo de Israel. Você morrerá neste monte e se reunirá ao seu povo. Assim como seu irmão Arão morreu no monte Hor e se reuniu ao seu povo. Você morrerá porque me desonrou diante do povo de Israel, nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zin. Você não honrou minha santa presença diante do povo de Israel. Você verá a terra, mas não poderá entrar nela, na terra que estou dando ao povo de Israel. E aqui Deus anuncia para Moisés que ele iria morrer. E quando nós entramos de novo aqui no capítulo 33, nós começamos a ver Moisés abençoando todos os filhos de Israel, ou seja, todas as tribos, né? E ele cita de forma pessoal cada pai da tribo, cada nome que gerou o nome da tribo. Ele abençoa Ruben, ele abençoa Judá, ele abençoa Levi, ele vai abençoando todos os filhos, ele vai abençoar os filhos de Jacó, ele vai falar sobre as revelações que aqueles filhos tiveram. Aí ele vai abençoar Benjamim, ele vai abençoar José. Quando falo de José, nós falamos de Manassés e Efraim. Ele vai abençoando José e vai falando em forma de poesia, ele vai abençoar Zebulon, Isacar, ele vai abençoar Gade, e vai abençoar Dan e Naphtali, e depois por último Azer. E essas palavras são todas em formas de cântico, em formas poéticas. E depois ele vai abençoar a nação de Israel e vai abençoar o Senhor. O próprio Moisés, ele vai falar sobre Deus, sobre o poder de Deus, sobre a dignidade de Deus. E vai falar sobre como Israel é feliz por ter um Deus como esse Deus. E lá no 34, Moisés vai falar sobre Moisés. Aí eu quero ler para você, porque agora já não está em forma de canção, não está em forma de poesia, e fica mais fácil entender a narrativa histórica. O 34 vai dizer assim, estou lendo na versão parafraseada da mensagem. Então, nas campinas de Moabe, Moisés subiu ao monte Nebo, ao cume de Pisga, de frente para Jericó. O Eterno mostrou ele toda a terra, desde Gileade até Dan.
toda a região de Naftali. Olha que interessante, porque agora quem está escrevendo aqui no final é certo que não é mais Moisés, né? Porque nesse momento já vai narrar a própria morte de Moisés. Nós não sabemos aqui quem foi que narra esse finalzinho da história. E ele vai dizer o seguinte, que o Senhor começa a mostrar e começa a falar do que Moisés estava vendo, já colocando naquilo que Moisés estava vendo o nome das tribos. Ele vai dizer que de Gileade até Dan, depois a região de Naftali, Efraim, Manassés, todo o território de Judá, que se estende até o mar Mediterrâneo, estava falando para aquelas pessoas que estavam lendo ali o Deuteronômio, toda uma visão do que Moisés estava vendo, mas para contextualizar com quem estava lendo isso daqui, sabendo o que Moisés estava vendo. Então vai falar sobre as palmeiras do Zoar do Sul. Aí o Eterno disse a Moisés: essa é a terra que prometeu aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Com essas palavras eu a darei aos seus descendentes. Você queria ver, pois aí está ela, mas você não vai entrar nela. É interessante como o escritor enfatiza por diversas vezes. Moisés também enfatizou o quanto Deus por diversas vezes repetiu: você não vai entrar, Moisés. Você só vai ver, mas você não vai entrar. E a partir do verso 5 diz: Moisés, o servo do Eterno, morreu ali, na terra de Moabe, como o Eterno havia anunciado. O próprio Deus o sepultou no vale da terra de Moabe, diante de Bet-peor. Ninguém sabe o local exato do seu túmulo até o dia de hoje. Então, só para enfatizar, gente, que o texto está muito claro dizendo que Moisés morreu e que Moisés foi sepultado. A única questão é que nós não sabemos, ninguém sabe aonde está o corpo de Moisés, porque o texto está dizendo que ninguém sabe. Aí o verso 7 vai dizer: Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Eu estou enfatizando porque algumas pessoas insistem em dizer que Moisés não morreu. E aqui está claro, o texto está sendo bem claro, a única questão que está dizendo é que Deus foi quem sepultou e decidiu não revelar o lugar do túmulo. Sua vista ainda era precisa e ele ainda demonstrava muito vigor no andar. O povo de Israel chorou a morte de Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias. Foi o tempo de luto e lamento por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia posto as mãos sobre ele. O povo de Israel ouviu com atenção o que ele disse, como nos tempos que o Eterno conduzia Moisés. Desde então não surgiu, muito lindo isso, desde então, verso 10, desde então não surgiu nenhum profeta igual a Moisés em Israel, a quem o Eterno conhecesse face a face. E nunca mais houve algo parecido em termos de sinais, milagres e maravilhas, como os que o Eterno capacitou a fazer no Egito, diante de Faraó e de sua corte e de todo o país. Nada que se comparasse aos feitos poderosos realizados por Moisés diante dos olhos de todo Israel. Queridos, o Salmo 90:12 é um salmo escrito por Moisés. E nesse verso do Salmo, Moisés diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. O que Moisés faz no livro de Deuteronômio é contar os dias. Moisés olha para trás, pega todo o aprendizado, pega toda a lei, pega todas as palavras do Senhor, as organiza, nem sempre de maneira cronológica, mas com certeza naquilo que ele, como líder da nação, entendia de Deus ser o mais importante, talvez não na ordem cronológica, mas na ordem de importância, organizado para que nenhum assunto importante ficasse para trás, lembrando para aqueles agora hebreus que eram jovens quando saíram do Egito, mas que agora já eram maduros e tinham visto as consequências dos erros de seus pais e agora precisavam de um alerta para continuar a caminhada, conquistar aquilo que seus pais não puderam conquistar, mas tendo o cuidado de entender o que levou os seus pais ao fracasso, para que eles também não fracassassem nos mesmos erros. E Moisés faz questão de enfatizar cada ensinamento do Senhor, de se esforçar para obedecer o Senhor profundamente. E o Senhor, maravilhosamente, conduz Moisés nessa reflexão, trazendo não só de volta os textos ou as ideias que haviam sido passadas para os antepassados, como as organizando, inclusive em forma de canção, para sempre ajudar o povo a lembrar que eles precisavam obedecer, que eles precisavam andar no caminho do Senhor, que o Senhor não poupou nem Moisés e colocou sobre ele e executou sobre ele o que havia dito de não permiti-lo entrar, mostrando que Deus não é filho do homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja,
Tudo que ele fala, ele cumpre. Tudo que ele promete, ele cumpre. Que você termine agora o livro de Deuteronômio, que é um livro de releitura, é um livro onde Moisés relê a história, é um livro onde ele reexpõe a lei, e que você aprenda a fazer esse tipo de exercício na sua vida. Não para que você se lamente, nem para que você fique preso nos pecados do passado, mas que quando você olhe para o passado, você lembre que o Senhor te perdoou dos seus pecados, mas que você também aprenda a encontrar no passado grandes lições para que você não cometa novos erros no futuro, para que você faça da sua vida uma vida de crescimento progressivo e não uma vida de altos e baixos, uma vida vulnerável, uma vida vacilante, mas uma vida que testifica de fato que Deus tem feito algo na sua vida. A Bíblia diz que a luz do justo é como a luz da aurora, que ela brilha, brilha, até se transformar em dia perfeito. Todo cristão, em algum momento de sua vida, pode ter uma luz fraca, mas há uma promessa que essa luz vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo até se tornar dia perfeito. Eu não sei qual a intensidade da sua luminosidade. O que eu quero te encorajar a não viver como o povo de Israel, oscilando entre momentos de grandes brilhos e momentos de grandes escuridões. Que você possa, mesmo que você ainda não se considere alguém que está no auge, fazendo tudo aquilo que você queria fazer, mas que você possa olhar para frente, fazer como o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, no sentido de abandonando aquilo que me prendia no passado, eu avanço para as que estão adiante de mim. Se for para olhar para o passado, seja como Deuteronômio, que seja para aprender e olhar para os erros que você cometeu e não cometê-los novamente. Que Deus te abençoe. Foi um prazer estar com vocês na leitura desse livro maravilhoso. Tenha um bom dia.